Olá, gente. Tudo bom? É isso aí, senhores. Então, hoje eu vou comentar sobre a sessão do plenário da Câmara que homenageou Karl Marx. Eh, Tem muita coisa para falar, né? Não só disso, mas do que vem acontecendo no Brasil nessa última semana, principalmente, que eu tive um problema aí com o computador, com a câmera, eu não consegui gravar. Mas vamos tentar tirar o atraso. Bom, primeira coisa, vamos entender um pouco quem era o Karl Marx e por que ele pensava assim. O Karl Marx, na verdade, é assim, ele sempre foi de classe média alta. Por quê? Porque ele casou bem, né? A mulher dele, a família da mulher dele sempre sustentou a família. Na verdade, ele nunca trabalhou. Hum? Parecido com alguém que vocês conhecem? Ainda não? Bom, então vamos lá, continuando. Ele também era adepto à bebida. Hum? Ainda não? Bom, ele também era um consumidor compulsivo, ele nunca conseguia ter dinheiro. Então a família dele dava dinheiro e ele gastava tudo. Ele não, praticamente não cuidava da família dele. Então teve duas ocasiões, né? Uma em que ele vendeu toda a prataria da família, né? Vendeu garfo, colher, faca, e outro em que ele penhorou as roupas da família, né? E torrou tudo. Quando a família da mulher dele resolveu pôr um basta nisso, ele foi atrás de quem? Do grande amigo dele, Engels, né? Então o Engels, como era fã dele, né, admirava demais o pensamento marxista, ele sustentava uh, o Engels sustentava o Marx. Tanto é que, bom, aí já dá para perceber, né, alguma verossemelhança entre líderes de esquerda e o Karl Marx, né? Se você me apontar um líder de esquerda que não se pareça com isso, bota aí nos comentários que eu gostaria de saber quem é, porque para mim todos eles são iguais. Bom, eu separei alguns trechinhos dessa homenagem da Câmara ao Karl Marx. E a primeira que nós vamos ver é da Erika Kokai. Ela gosta de falar bonito, ela gosta de, vamos dizer assim, ela adora pagar de inteligente, para ser mais direto, né? Ela gosta de pagar de inteligente. E eu vou passar uns pedacinhos e daí eu vou comentando em cima do que ela for falando, ok? Então vamos para esse primeiro discurso dela. E neste país, nós não estamos vivenciando uma liberdade. É possível que se suba às tribunas e que ali se fale impropérios ou que se tenha demonstrações de profundas idiotices nessa tribuna. Mas este Brasil tem um preso político, Luiz Inácio Lula da Silva, preso sem crime e sem provas. Nós não podemos dizer que é a liberdade. Bom, a primeira coisa é falar que o Lula é um preso político, preso sem provas. Tá? Tudo bem. É, geralmente, né, quando se fala em esconder patrimônio, o cara não deixa a prova. Tá? Então ela se refere ao caso do triplex e eles alegam que não tem nada no nome do Lula. É, o Lula já é burro, mas eu acho que ele não seria tão jumento a ponto de pôr isso no papel, né? Então, tudo bem. Então nós não temos liberdade porque o Lula está preso. Só o Lula, tá? Só o Lula. Vamos lá, vamos continuar. E do que se fala em liberdade?
a liberdade do aumento da população em situação de rua, a liberdade da fome, como é que se pode associar a liberdade ao jugo de um capital e de um mercado financeirizado que não tem qualquer tipo de relação com a produção e que faz com que metade do orçamento brasileiro eles tenha que ir para os serviços e os juros de uma dívida que não foi feita pelo povo brasileiro. Então, portanto, nós não vivemos numa liberdade. Bom, é óbvio que deu para perceber que não assume culpa de nada, né? Porque esse serviço da dívida que ela se refere, por incrível que pareça, foi feito pelo governo petista, né? Que gastou mais do que podia, e aí a gente cai na primeira contradição do socialismo, porque o socialismo ele é contra os meios de produção e que é o que gera riqueza, mas ele precisa da riqueza dos outros para fazer as benesses, né, que ele prega. Então, como é que o regime socialista ele vai arrumar esse dinheiro? Bom, só tem duas formas. Ou pedindo dinheiro emprestado no banco, que é o que o governo Lula fez, ou, né, roubando dos que produzem, que eles também fizeram. E aí a gente tem mais uma analogia que dá para fazer aqui. Assim como o Marx não pagava o dinheiro que ele pedia emprestado, o Partido dos Trabalhadores também tem como premissa não pagar aquilo que pede emprestado. Porque agora eles não querem pagar a dívida que eles fizeram, alegando que para pagar a dívida que eles fizeram, não vai sobrar dinheiro para o social. Difícil, né? Se eu peço emprestado, eu sou obrigado a pagar uma hora. Mas para o socialismo, não. Para o socialismo, o pegar emprestado ou pegar à força é a mesma coisa. Não tem que devolver depois. Para quê? Porque senão o social fica abalado. Né? Vamos continuar vendo o que essa mulher fala. Essa liberdade proposta por Marx, porque Marx, penso eu, foi um dos autores das mais profundas feridas narcísicas da história da humanidade. Galileu, quando disse que o Sol não girava em torno da Terra, ele estabeleceu uma figura ou uma ferida narcísica na nossa compreensão da relação da Terra com o conjunto da humanidade ou da sociedade, ou melhor dizendo, com o conjunto do espaço. Quando Freud diz que há um inconsciente, também estabelece uma figura narcísica, que nós não somos donos da nossa própria fala, mas que há um inconsciente, que não se expressa de forma clara, mas que vai se expressando esgueiradamente. E quando Marx diz que o capitalismo não é a finalidade da própria existência, e quando discorre sobre as relações que estão dentro da lógica capitalista, e quando diz que o proletariado iria transformar a sociedade porque não detém os meios de produção, e quando fala de mais-valia e faz essa radiografia, possibilita que nós entendamos as relações estabelecidas pelo capital e entendamos a função revolucionária da classe operária, inclusive o conceito de luta de classe. Marx. Bom, já falou até um pouco demais. Vamos ver o que a gente extrai disso. Primeiro, ela fala de Galileu, fala de Freud. Para começar, em psicologia, o Freud já está meio ultrapassado. Ela adora falar de narcisismo. Só que, como ela está entrando no campo da psicologia, então vamos, né, também entrar no campo da psicologia. Hoje, o senhor Marx, ele seria considerado um
misantropo. Ah, o que é misantropo? Poxa, é uma palavra difícil, né? Misantropo é a pessoa que tem aversão à sociedade, tá? É uma pessoa que se sente frustrada, diminuída, incapaz, né? Então, por isso, ela tem uma necessidade premente, né, de reduzir o contato social e destruir os valores sociais, tá? Então, o Marx ele tem todas as características de um misantropo, né? Ou seja, misantropia. Vocês querem a definição? Eu estou aqui com um livrinho aqui do lado. Olha lá. Termo misantropia. De origem grega, a unir os termos gregos ódio e homem. Ou seja, seu significado é ódio ao homem, ao ser humano, né? É utilizado para indicar pessoas que vivem sozinhas em função de sentimento, né? E uma posição de desconfiança em relação aos indivíduos. Então ele elege, né, os donos, né, do capital, os donos da propriedade como seus inimigos. Por quê? Porque ele não tem, né? E também o misantropo ele tem a necessidade de atitudes extremas. É por isso que entra a praxis, né? Então, eu não posso só pensar, eu tenho que agir, né? Então, se nós formos buscar toda essa... Eu estou procurando aqui o outro pedacinho do vídeo, porque essa mulher fala demais. Então, se a gente for procurar também na literatura, Marx, ele hoje seria considerado uma pessoa que tem profundos problemas de ordem psiquiátricas, tá? Trocando em miúdos, ele era doido, tá? E isso que eu ainda não sei se não se encaixam outras patologias psicológicas nele. Eu acredito que sim, tá? Mas a que define melhor pelo que ela está falando ali seria essa, tá? E agora quem vai rebater o que ela está falando não sou eu, é um outro deputado que subiu à tribuna e falou com relação à liberdade que ela tanto fala, né? Então vamos ouvir o nosso distinto amigo. Algo que o socialismo não conseguiu atingir foi socialismo e liberdade. É um slogan, socialismo e liberdade. Eu vejo aqui os partidos socialistas defenderem sempre a liberdade. Eu não. A minha amiga Jandira Fegali, que está ali, ela luta pela liberdade, defende todas as teses liberais em relação à liberdade das pessoas. Mas, na prática, os países que adotaram a doutrina marxista não têm conseguido, de forma nenhuma, atingir a liberdade. Liberdade que permite que o companheiro Eduardo Bolsonaro está à direita em relação a mim, está muito mais à direita em relação a vocês, possa subir à tribuna, embora tenha algumas vaias, mas pois o ponto de vista dele. Portanto, esse aqui é o momento para comemorar no Brasil o fato de que nós temos uma responsabilidade muito grande pela frente. Nós precisamos construir um país onde se associe a liberdade e a justiça social. Bom, aqui eu mudaria um pouquinho a frase dele. Eu não colocaria liberdade e justiça social. Eu colocaria, no caso, eu acho que seria muito mais correto a gente colocar a responsabilidade, o dever, para aí sim você ter
seus direitos, né? E essa relação de direitos e deveres chegar a uma justiça social. Porque liberdade por liberdade, como nós acabamos de ver, você não tem liberdade em lugar nenhum. Eu duvido que você possa ter liberdade em Cuba para falar sobre as benesses do capitalismo, ou na China, ou na Coreia do Norte, ou na Rússia. O que a Rússia faz com a oposição? O que a Venezuela faz com a oposição? E aí nós temos esse outro figura que eu não lembro o nome agora, que ele ainda ele tem a capacidade de falar que a Venezuela é uma democracia e que o governo Chávez e Maduro levaram... Meu, escuta, só escutando, porque eu falar vai parecer mentira. Aqueles que produzem a riqueza têm que ser dono dos meios de produção. Eu ouço quando se fala em Karl Marx pela direita atrasada, reacionária, as falas sobre Cuba, as falas sobre a Venezuela. É muito parecido com as ideias, e são as ideias fascistas que não aceitam que outros países, que outros povos, que outras nações possam construir os seus projetos, desenvolverem a sua sociedade. Toda crítica contra a sociedade venezuelana. Eu vou dar uma paradinha aqui antes dele falar da sociedade venezuelana por um porém aqui. Ele fala da questão sobre a sociedade socialista, né? Meios de produção e tudo mais. E ele fala que a direita é fascista. É só lembrar que o Mein Kampf, né, que foi escrito por Hitler, né, ele é baseado nas ideias, né, do capital. Tá? A primeira coisa que o Hitler fez quando assumiu o governo foi eliminar a propriedade privada, foi submeter toda a propriedade ao Estado, aos interesses do Estado. Tá? E depois outra, ele era amicíssimo do Mussolini. Aliás, o Mussolini, para o Hitler, era um herói. Tá? E era muito amigo da União Soviética lá, esqueci o nome agora. Bom, ele era muito amigo dele também, esqueci o nome agora, depois eu lembro. Tanto é que a divergência entre a Alemanha e a União Soviética era só um viés, porque a Alemanha acreditava numa raça superior, tá? E a União e na expansão disso, né? Já a União Soviética não. Ela acreditava na força do proletariado, né? De uma casta governante que iria indicar as direções para esse proletariado. Ninguém teria nada, porque seria tudo do governo, né? E a expansão global em torno disso. E aí uma série de coisas leva os dois a entrarem em guerra, mas não é esse o ponto que nós estamos falando. Mas então, você falar que a direita é fascista, meu, como eles mesmos falam, vai ler um pouco. Vai ler um pouco. Lê, conheça Karl Marx. Vê as ideias dele. Pega o livro Mein Kampf do Hitler, tem aí na internet para baixar, e vê se não é a mesma coisa. Tá? Lembre-se que o partido do Hitler era o Partido Operário. Vamos lá, vamos continuar com isso.
é porque o governo de Hugo Chávez consegue, em poucos anos, transformar aquele país no fim do analfabetismo e levar um programa onde as classes oprimidas passam a ter voz, ter vez e participar daquela sociedade, ser seres humanos que decidem e participam, não apenas como os capitalistas e o sistema capitalista quer que o povo participe no máximo de 4 em 4 anos, indo a uma urna eleger numa disputa com poderio econômico, uma mídia conservadora, como é feito na maioria dos países capitalistas, inclusive no nosso. Bom, aí nós conseguimos ver que as ideias realmente não batem. Primeiro, que a mídia comprada, ela não acontece no sistema capitalista. No sistema capitalista, a mídia participa do chamado livre mercado. E livre mercado, tá? Você disputa um mercado, você não sobrevive de verba pública. E isso acontece em governos socialistas, onde a imprensa, né, ela depende do capital do Estado e, por isso, ela faz o jogo do Estado. Primeiro ponto. Segundo, mais-valia já caiu faz tempo. Tá? Essa história de mais-valia não existe mais. Porque seria mais ou menos assim. A mais-valia seria, um cara faz um chip de computador. Ele leva 5 minutos. Tá? Um exemplo. Ele projeta lá o chip de computador novo em 5 minutos. O trabalho dele vale quanto? Vai valer a mesma coisa do que um cara que pinta um quadro durante 2 anos? Pela mais-valia, aquele cara que levou 5 minutos para desenvolver um chip novo teria que ganhar menos do que aquele cara que levou 2 anos para fazer aquela pintura. Porque o que vale é o esforço que foi colocado na produção e não o interesse do mercado naquilo que se produz. Gente, eu posso passar 20 anos fazendo uma tela e ela não vai valer nada. Absolutamente nada. Tá? E é por isso que a gente vê distorções no socialismo, porque em países desenvolvidos o professor ganha tanto, ou ganha tão bem, porque ele desenvolve uma função que é interessante para o mercado. No caso do Brasil, o professor ele desenvolve uma função que não é interessante para o Estado. Essa é a grande diferença. Tá? Fora essa baboseira toda aí, né? Por isso que nós não temos nenhum venezuelano deixando a Venezuela, é por isso que nós não temos nenhum cubano fugindo para os Estados Unidos, e esse tipo de palhaçada, né? É por isso que todos os países socialistas são fechados, não para não deixar alguém entrar, mas para não deixar ninguém sair. Né? Bom, então agora eu vou deixar vocês com um último discurso. Né? Eu peço que vocês se inscrevam no canal, compartilhem, deem um joinha, que eu estou precisando. E a gente se vê num próximo vídeo, que deve ser rápido, né? Essa semana já deve estar lançando mais 1 ou 2. E a gente se vê na próxima. Muito obrigado a todos. Até mais. Fui. Fiquem com o vídeo, não esqueçam do vídeo, tá? Presidente, demais colegas parlamentares, eu inicio essa minha fala manifestando meu total repúdio à pessoa de Karl Marx. E começo citando aqui um artigo de 1999 do professor Olavo de Carvalho, o maior filósofo brasileiro vivo, em seu livro O Mínimo que Você Precisa Saber para Não Ser um Idiota, um título bem sugestivo. Ele começa aqui: o socialismo matou mais de 100 milhões de dissidentes e espalhou o terror, a miséria e a fome
por 1/4 da superfície do planeta Terra. Todos os terremotos, furacões, epidemias, tiranias e guerras dos últimos 4 séculos somados não produziram um resultado tão devastador. Isto é um fato puro e simples, ao alcance de qualquer pessoa capaz de consultar o livro negro do comunismo e fazer um cálculo elementar. Prezados, estamos falando aqui basicamente de uma sessão solene que homenageia o maior genocida do planeta Terra. Anteriormente, o deputado do PCdoB citou com muito orgulho as revoluções chinesa, vietnamita, russa. Só se esqueceu de falar de quantas pessoas morreram nessas revoluções. Mais de 100 milhões de pessoas. Se vocês acham que Hitler é um sanguinário porque matou 6 milhões de judeus, vocês não conhecem o pensamento de Karl Marx. E, infelizmente, o professor Olavo de Carvalho ele está certo. O comunismo, ele não é uma ideologia, ele é um movimento. A todo momento, ele está se reinventando. Para quê? Para tentar, com uma outra roupagem, chegar ao mesmo objetivo. E qual é o objetivo? A igualdade plena. Só não falam que é a igualdade padrão Cuba, onde todos cortam cana e os membros do Partido Comunista vivem muito bem, obrigado. Prova disso é o exemplo vivo de Karl Marx hoje em dia, que é o de Lula. Prega a igualdade para os outros e a sua família vive muito bem, obrigada. Inclusive com filhos suspeitos de serem bilionários sem sequer fazer um curso ou abrir uma empresa de maneira decente. É disso que nós estamos falando aqui. E no Brasil, como eu disse que o comunismo se reinventa a todo momento, no Brasil hoje vigora o defendido pelo filósofo italiano Antônio Gramsci. Ele criticava Karl Marx no seguinte sentido: ele dizia que, por mais que o comunismo, através das armas, cheguem ao poder, eles não permaneceriam muito tempo, porque nós temos mais de 2 milênios de cultura judaico-cristã, nós temos mais de milênios de filosofia greco-romana. Veja o nosso direito hoje em dia. Então, o que Gramsci defendia? Ele falava o seguinte: não tome quartéis, tome escolas. Quando fizer a revolução cultural, o poder político chegará naturalmente. E é isso que nós temos hoje visto nas universidades brasileiras, nos editoriais de boa parte da imprensa, até mesmo no meio jurídico, com juízes dando sentenças mirabolantes, prevendo, por exemplo, a teoria da coculpabilidade da sociedade, colocando eu e você como culpados por aquele marginal criminoso cometer um latrocínio, cometer um sequestro, porque ele é a vítima da sociedade. E eu e você que trabalhamos e ralamos, somos os responsáveis por ele estar lá. Como se nós ficássemos confabulando madrugada adentro, como fazer para o pobre ficar mais pobre e o rico ficar mais rico. Então, senhor presidente, na mesma linha de Margaret Thatcher, se os comunistas sabem fazer uma coisa, com certeza, é trabalhar para dividir a riqueza dos outros. Aquilo tudo que ele não colaborou com nada para que fosse construído. Então fica aqui o meu repúdio, e nesses 40 minutos que me restam, eu faço um apelo: não deixem o marxismo crescer. Leiam, estudem. O professor Olavo de Carvalho, Nando Moura, diversas outras pessoas que falam sobre esses temas com propriedade. Não se deixe levar por essa utopia, por esse discurso fácil, mas que sempre visa o quê? Acabar com a propriedade privada e leva o quê? A fome, a morte e a miséria, que é o que tem ocorrido hoje em dia na Venezuela. É por isso que eu repudio esse manifesto de Karl Marx, o maior genocida já visto na face do planeta Terra.